Bastaria uma esfregada da manga, bastaria uma fração de segundo, um gesto minúsculo para que o escarro não entrasse em contato com meus lábios. Mas eu não o faço, por medo de que eles se ofendam, por medo de que eles se irritem ainda mais. Tudo numa escola, se passa numa escola, dentro da escola. Eu não imaginava que eles fariam isso. Não que a violência me fosse estranha, longe disso. Eu havia, desde sempre, tão longe quanto chega a minha lembrança, visto meu pai brigar na saída do café com outros homens bêbados, quebrar-lhes o nariz ou os dentes. Homens que haviam olhado para minha mãe de forma insistente demais e que meu pai, dominado pelo álcool, fulminavam. Quem você pensa que é para olhar para minha mulher desse jeito? Minha mãe tentava acalmá-los. Fica calmo, querido, fica calmo. Mas seus protestos eram ignorados. Os companheiros do meu pai, em um determinado momento, terminavam necessariamente por intervir. Essa era a regra. Isso também era ser um amigo de verdade. Peraí, deixa eu ver aqui onde eu estou. Isso também era ser um amigo de verdade, um bom companheiro. Lançando-se à batalha para separar meu pai do outro, vítima da sua bebedeira, com o rosto, a essa altura já coberto de feridas. Eu vi meu pai, quando nossos gatos davam cria, enfiar os gatinhos recém-nascidos numa sacola de supermercado e bater a sacola contra uma mureta de concreto até ela ficar cheia de sangue e os miados cessarem. Eu havia visto degolar porcos no jardim, beber o sangue ainda quente que ele extraía para fazer chouriço. O sangue nos seus lábios, no seu queixo, na sua camiseta. Isso é a melhor parte, quando o sangue acaba de sair do bicho estrebuchando. Os gritos do porco agonizante, quando meu pai cortava a traqueia, se ouviam no vilarejo inteiro. Eu tinha 10 anos, eu era novo na escola, quando eles apareceram no corredor. Eles não me conheciam, eu não sabia nem mesmo seus nomes, o que era incomum no pequeno estabelecimento escolar, que mal contava 200 alunos, e onde todo mundo logo aprendia a se conhecer. Seu passo era lento, eles chegavam, eles não transpareciam agressividade alguma, tanto assim que eu pensei, num primeiro momento, que eles vinham se apresentar. Eu não entendia por que esses alunos mais velhos vinham falar justo comigo, que era mais novo. O pátio do recreio funcionava igual a todos no resto do mundo. Os grandes não andam com os pequenos. Minha mãe dizia, falando dos operários, ninguém se interessa por nós, a arraia miúda, muito menos os peixes grandes. No corredor, eles me perguntaram quem eu era, se eu era o tal do Beleguele, que é o sobrenome dele, de quem todo mundo falava, e me fizeram a pergunta que eu em seguida passei a me repetir incansavelmente por meses, por anos. É você o viado? Quando a pronunciaram, eles a inscreveram em mim para sempre, como um estigma, aquelas marcas que os gregos infligiam a ferro em brasa ou faca nos indivíduos. E eu percebi a impossibilidade de me desfazer desse estigma. Foi a surpresa que me atravessou, mesmo que aquela não fosse a primeira vez que me diziam algo semelhante. A gente nunca se acostuma às ofensas, tá? Só li esse trecho para vocês. Obrigada. Então, por que eu escolhi esse texto, né? Porque a gente vai discutir esse assunto, como eu estou falando, o Camilo pode falar, né? Porque ele sempre fala que eu falo por ele. Por que eu escolhi esse texto? Então fala, Camilo. Tá. Os outros fatores do texto. Esse texto é um texto que vai falar sobre a violência, sobre um menino, um adulto que está lembrando da infância dele de pobre e de ser massacrado porque é pobre, não é? De viver uma violência porque é pobre e porque é chamado de viado, é chamado de gay. Então esse texto vai discutir uma coisa que é muito importante para mim, que é a questão de tentar acabar com a homofobia, de acabar com essa coisa cruel
que é as pessoas não poderem ter o direito de ser o que elas querem ser, como é, do que elas nasceram para ser, né? Então, por isso eu escolhi esse texto, e aí depois a gente vai conversar. Aí fala um pouquinho. Camilo, levanta, tá na altura da caixa. Jovem é bom que pode levantar e sentar, não tem problema, né? Mas o texto ele fala de uma coisa que é muito mais geral, né? Hoje a gente fala muito de bullying, mas é algo que a gente já conhece antes mesmo de ter o nome de bullying, né? Não sei se aconteceu com todo mundo ou com algumas pessoas, dentro da escola, ou dentro da família, ou na rua, mas sempre tem alguém que tenta, ele diz, né? A gente nunca se acostuma às ofensas. Porque alguma pessoa vai lá e te marca com uma palavra, com uma ofensa, aquilo marca a gente. E a gente nunca se acostuma àquilo. Sempre que alguém for nos chamar por aquela coisa ofensiva, a gente vai lembrar daquilo. E aí ele fala do bullying na escola e da dificuldade de como ele não se sentia desconfortável dentro de casa. Que a família também era complicada. Você vê aquela imagem, né, que é muito forte, do pai matando os filhotinhos dos gatos. Você vê, era uma família violenta, então ele não se sentia confortável nem na escola, nem dentro de casa. Então, onde está a importância da família na construção da pessoa, do ser humano, de como é importante ela se sentir confortável e acolhida dentro de casa para dizer quem ela é, o que ela gostaria de ser, né? No meu caso, eu sou homossexual, eu fui muito bem acolhido pela minha família, pela minha mãe, mas eu tive muito problema na escola. Então, assim, imagina, esse menino, ele era pobre, homossexual, e a família não aceitava. Hoje em dia, né, a gente começa a falar mais abertamente sobre o suicídio de pessoas novas, principalmente das pessoas mais pobres, da depressão, mas quantas vezes isso aconteceu e a gente não percebeu, né? Em relação ao discurso de ódio que a gente fala, em relação à política atual, tem pessoas que acham que o fato de ser homossexual ou não é falta de porrada ou não, que você tem que matar ou não. Então, como isso interfere na nossa sociedade futura? Como é que a gente vai levar esse discurso? Por que a gente ainda fala dessa forma, né? Enfim. Deixa eu só falar mais um pouquinho. Com isso que o Camilo falou agora, eu, por exemplo, como mãe do Camilo, como professora, como amiga de um monte de amigos gays que o Camilo tem, eu posso dizer assim, o meu filho não escolheu ser gay, porque ninguém escolhe sofrer na vida. Você quando nasce não fala assim, gente, eu nasci, eu vou sofrer, tá? Ninguém escolhe sofrer na vida. E o Camilo nasceu gay. Com 2 anos de idade eu tinha certeza que meu filho ia ser gay. Então eu me preparei para isso, para fazer com que, para discutir isso na sociedade, para que as pessoas, as crianças aprendessem a respeitar. Então, é muito duro hoje a gente ver um candidato que faz uma campanha que tem que matar gay, que tem que matar negro, que tem que matar pobre, e que depois diz que não faz nada disso, que é mentira, que ele não fala nada disso. Isso dói muito. Eu tenho muito medo hoje do meu filho sair na rua e ser massacrado. E a gente vive essa situação hoje que é muito grave. Então eu acho que a gente tem que lutar até o último minuto para a gente acabar com o ódio, acabar com o preconceito, entendeu? E por isso que a gente está aqui, está indo nas escolas para falar disso, né? E a gente tem mais coisas aqui para falar e depois a gente quer ouvir vocês falarem, tá? Mas se vocês já quiserem falar agora... Então, olha só, quem quer falar alguma coisa, porque depois a Carol vai falar do ponto de vista da ciência política, ela vai conversar com vocês. Aí, quem quer falar alguma coisa sobre o texto, o que achou do texto, se foi impactante, se não foi, se não gostou, não tem problema nenhum. A gente está aqui para falar o que pensa. Eu gostei, foi muito interessante esse texto. Tá. Se quiser contar alguma história, alguma coisa que tenha a ver com o que vocês ouviram aqui do texto. Outro tipo de bullying, outro tipo de preconceito que sofre, entendeu? Porque a violência, o preconceito é uma violência, né? Preconceito de lugar, preconceito de várias coisas. Então, o que é isso? Ela vai falar. Oi, boa noite, pra quem não me conhece. Eu sou um bullying. Eu sou um bullying direto. Ué, você entende? Pode falar, Fabiana?
Você entende? Não se faça advogado. Se você se ama e tem uma filha de 4 anos, isso pra mim é um bullying. Eu sou entendida, mas eu tenho uma filha, eu tenho um casal de filhos. Então você não é sapatão, não, eu não sou sapatão, eu sou inteligente. Gente, sem vergonha. Aqui, ó. Tô só gravando a cara da Michelle em silêncio, da Yara. Vai, Grace. Grace. Aí, Flávia, estão se fazendo.